Certo. Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui presentes para a gente fazer mais uma rodada de gravação dos pitches invertidos. Estamos aqui na segunda rodada de 2023. Para quem está de São Paulo, noite quente. Enfim, tem gente do Brasil inteiro por aqui. Muita gente bacana para poder falar dos seus pitches invertidos também. Teremos Rodrigo Mesa para falar um pouquinho da Eurofarm e do Synapses. Teremos o outro Rodrigo também para falar da Rede Mais. Maria Miller da HK. O, o Lauton Benatti também pelo House of Startups e nosso colega Luciano Fraga também vai poder falar um pouquinho também do Resiliência. O Grande está aqui comigo de novo, deve acompanhar comigo aqui, ele e a Morgana Tita em várias das gravações, ajudar a gente em todo esse percurso, tá? Todo mundo já sabe o formato, já sabe como é que funciona. É uma iniciativa da comunidade de Open Innovation BR para a gente conseguir vender o outro lado da mesa para as startups, né? Já cansamos de só ouvir o pitch do lado das startups para as corporações, agora é a hora das startups darem o troco e exporem aqui cada uma das organizações o que tem de bom para oferecer para as startups também, certo? Então, vamos lá, gente. Sem mais delongas, a gente começa aqui com os Rodrigos. Se puder, vamos começar pelo Rodrigo da Rede Mais, depois a gente vai para o outro Rodrigo da Eurofarma Synapse. Pode ser? A palavra é sua, então, Rodrigão. Tamo junto. Valeu, obrigado, Guilherme, obrigado. Boa noite a todos, boa noite aos colegas aqui, boa noite a toda a comunidade do Open Innovation Brasil e todas as startups que vão assistir esse vídeo aí logo mais. Parabenizar pela iniciativa e dizer da alegria de compartilhar um pouquinho aqui do que a gente tem feito. Bom, eu sou Rodrigo Paulino, fundador e CEO do Grupo Rede Mais. Nós somos aceleradora de negócios, um hub de soluções em empreendedorismo e inovação. A gente é baseado em Salvador, mas atuamos em todo o Brasil. São 9 anos de história, mais de 380 startups aceleradas. Já realizamos mais de 120 projetos de inovação corporativa em 20 estados brasileiros. A gente atua majoritariamente ajudando as organizações a elevarem seu nível de maturidade em inovação, seja através de cultura e processos de inovação, desenvolvimento de soluções internas para seus desafios e também, obviamente, nos desafios de fazer inovação aberta. Então, a gente desenvolve programas de aceleração, programas hackathons, maratonas, programas de scout de startups e conexão com corporações e também processos aí de internacionalização. De outro lado, a gente tem outra business unit que é, de fato, aceleração de startups diretamente. A gente mentora, investe, acelera e também internacionaliza startups de todo o Brasil. E ao longo desses 9 anos ali já impactamos mais de 20 mil empreendedores e intraempreendedores diretamente através dos nossos projetos e ações. Então, esse é um pouquinho aí do que a Rede Mais faz e tem feito. A gente se orgulha de ter essa presença nacional e de falar os dois idiomas, o idioma das corporações, o idioma dos empreendedores e facilitar esse match entre entre esses dois mundos. E a gente tem vários programas, iniciativas que estão em andamento, mas no dia de hoje, nesse momento, a gente está focando em um programa muito especial, que a gente quer aqui trazer a oportunidade para as startups brasileiras, que é o Conecta Mais RH. Eu vou compartilhar brevemente minha tela para trazer um pouquinho do que é esse programa, do que a oportunidade que ele traz ali para as startups que tenham soluções que possam ser aderentes aos desafios trazidos por quatro empresas, né, da área de recursos humanos. Então, esse, esse programa é um programa liderado por nós, a Rede Mais, junto com a Seção Brasileira de Recursos Humanos no capítulo Bahia, e a gente tem quatro empresas, né, todas elas baianas, de áreas distintas, que trouxeram desafios ligados à área de recursos humanos. Então, se você é um HR Tech, né, ou tem soluções que resolvam essas dores, faz muito sentido se conectar com essas empresas e pilotar provas de conceito e, quem sabe, escalar para isso. Então, esse é o primeiro programa de inovação aberta voltado exclusivamente, né, para a área de recursos humanos e gestão de pessoas do Brasil. E a gente está agora com o processo aberto de seleção de inscrições. A gente tem ali até o dia 24 de setembro para selecionar as startups. A seleção aí vai ser até dia 5 de outubro. E a gente vai ter o nosso Demo Day
presencialmente em Salvador, no Congresso Baiano, né, de Recursos Humanos, Congresso da BRH Bahia, 18º, no dia 26 de outubro. Então, para conhecer um pouquinho mais dos desafios e das empresas, a gente tem a Bracel, que é uma das maiores empresas de celulose do Brasil, que tem aí o desafio de digitalizar os processos de admissão e pré-onboard dos seus colaboradores, de todo o grupo. A gente tem um grupo Franciose, que é um dos principais players do agronegócio da Bahia, localizado no Oeste Baiano, em Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, que busca soluções ali que envolvam plataforma de informação, conhecimento e colaboração, que atenda a todos os colaboradores do grupo, mesmo aqueles que estão na fazenda, no corporativo, ou seja, tem uma plataforma que integra as necessidades de comunicação e engajamento e informação dos colaboradores. O grupo brasileiro, que é um grupo majoritariamente formado ali por empresas de transporte, em especial a Rota Transportes, um dos principais players de transporte interurbano, né, do Norte e Nordeste brasileiro, e eles buscam otimizar a integração de todos os principais processos de recursos humanos, de recrutamento e seleção em uma única plataforma digital, ou seja, integrando ali com os principais softwares que já existem dentro da sua agenda de recursos humanos. E, por último, um sistema representante do Sistema S, o SESI, da Bahia, que busca e viabilizar a gestão estratégica da saúde corporativa por meio de solução tecnológica, eles que provêm uma série de serviços em saúde corporativa para as indústrias da Bahia, e eles não têm algo que ajude a fazer essa gestão estratégica da saúde e facilitar essa relação com os próprios clientes. Então, esses são os quatro desafios das quatro empresas, e se você se interessou, quer saber mais, né? A gente tem a nossa landing page, a BRH Bahia, a brhba.org.br/conecta-rh, e o QR Code também aqui na tela para você fazer a inscrição e fazer parte dessa jornada. Fiquem ligados também nas nossas redes sociais, @Grupo Rede Mais. A gente tem a série de iniciativas acontecendo em todo o Brasil, né? Não necessariamente de inovação aberta, a gente pode talvez ajudá-los, seja para acelerar o seu negócio, seja para conectar com corporações, ou seja também para participar de algum programa de incentivo e internacionalização do seu negócio. Agradeço aí a oportunidade, fico à disposição para dúvidas e qualquer entendimento adicional que vocês precisem. Obrigado. Perfeito, Rodrigo. Muito bacana ver aí a abordagem de vocês. Pessoal que está aqui presente aqui na reunião, alguém já tem alguma pergunta ali para ele? Acho que o grande tem uma ainda já engatilhada já. Grande noite, pessoal. Obrigado pela participação, ajuda bastante as startups. Minha dúvida é, na apresentação eu não vi tamanho de startup. Pode ser qualquer tipo de startup, ideação, validação, que já tem atração, que já tinha passado por seed, né? Ou tem algum tamanho específico de startup que vocês estão procurando? Excelente pergunta, grande. Obrigado. A gente está buscando startups que tenham capacidade de atender de fato esses desafios. Então, não importa o tamanho dela, o que importa é a capacidade técnica, e operacional e de gestão dessa carteira de clientes, que é uma carteira de clientes que já tem um nível de maturidade alto. Então, em geral, a gente está esperando algumas startups que já estejam em processo de maturidade, né, com a operação já de um produto para além de um MVP, ou startups que tenham até apenas o MVP, mas que sejam de fato capazes de comprovar que conseguem entregar muito além do MVP rapidamente, a partir da troca com as corporações parceiras desse projeto. Tranquilo, obrigado. Nada. Mais perguntas, gente? Vou colocando uma minha enquanto a galera anima. Eu vi que vocês, assim, a atuação de vocês como grupo é sensacional. Muitas abordagens para startup e para corporações também. Eu vi que vocês têm alguns braços também só para internacionalização também de startups, né? Se puder falar um pouquinho dessa atuação de vocês também. Eu sei que escapa um pouco do desafio de RH, mas se pudesse falar um pouco, acho que é tão interessante, vale a pena ouvir também. Maravilha. A gente tem um programa Global Mais,
que a gente personaliza a jornada de internacionalização das startups brasileiras. A gente, através de um diagnóstico, de entendimento, a gente cria um plano, uma rota de internacionalização e conecta com diferentes ecossistemas que a gente tem parceria. A gente já ajudou startups a se conectarem aí com a China, Singapura, é, na Europa, em alguns países, Estados Unidos também, e a gente faz isso a quatro mãos, né? Sempre partindo daqui do Brasil e sempre com um acompanhamento forte do nosso parceiro é, estratégico do país ali desejado pela startup. Então, é um trabalho, a gente gosta muito de trabalhar com personalização, seja na corporação, ajudando ali, né, nos desafios ali de inovação corporativos, de cultura, etc., de processos, de estruturação, seja diretamente com as startups, com aceleração personalizada e também internacionalização. Perfeito. Legal, show de bola. Obrigadão pelas respostas. Legal demais conhecer um pouco mais de vocês. Para quem quiser, então, você deixou aí o QR Code, pode voltar ali no vídeo ali no YouTube, pegar ali e poder entrar em contato aí para poder participar dos desafios. Parabéns pelo trabalho, bacana. Obrigado, Guilherme. Um abraço. Valeu. Para quem quiser, tiver horário, tiver que ir saindo já, fazendo a apresentação, fica à vontade, tá, gente? Não precisa esperar aqui seguir a gravação até o fim, não. No fim, a gente vai ficar um tempo aí trocando uma ideia depois da gravação com os participantes, mas todo mundo tem liberdade de sair a hora que precisar. Vamos passar a bola agora para o Rodrigo falar um pouquinho dos programas de inovação da Eurofarma. Poder até começar já falando que talvez você não nasceu nessa terra, né? Mas você está trabalhando por agora nessa terra, né, Rodrigão? Exatamente. Primeiro, gente, não sei se é boa tarde, boa noite, enfim, não sei se fica essa coisa gravada ali, mas um ponto importante é, hoje eu sou responsável da Frente de Inovação Aberta, mas de fato eu não nasci aqui no Brasil, eu sou do Paraguai, então qualquer coisa depois me manda mensagem no, no LinkedIn para quem não entendeu nada. Estou na Eurofarma há 9 anos e meio, acho que a gente se apresenta sempre pela idade de tempo de caça, né, aqui na Eurofarma. Hoje, um ponto, eu queria trazer isso também. Você começou falando que eu sou responsável dos sinapses, a gente acabou de matar os sinapses. Então, como todo mundo está vendo aqui, a gente lançou recentemente o Euro. O Euro é a plataforma de inovação digital da Eurofarma e englobamos basicamente 5 áreas que são importantes tanto para o futuro quanto para o presente da empresa. Primeiro, começamos com Seis Sigma, que é não só melhoria contínua, mas hoje também tem um programa de empreendedorismo e está planejando alguma coisa ali para os cientistas. Então, fiquem atentos ali para o que for vir. A gente tem inovação aberta, né, que é a frente que antes era Sinapses e hoje passa a ser só Euro dentro de todo esse conceito. Temos CVC, então temos um fundo de investimento em startups voltados, né, para a saúde. Temos dados, então hoje também a estratégia de dados, inteligência de mercado e analytics está dentro desse grande conjunto que a gente entende que vai ser o próximo passo na inovação da Eurofarma. E por último, a gente tem uma nova área que é de saúde digital. Basicamente tem nosso e-commerce, tem a frente ali, na verdade, o e-commerce que vai ser lançado, tem a frente de marketing digital, tem a frente de visitas digital. Então, é uma gama ali de o que a gente pode chegar a chamar de cinturão do Batman para poder, de fato, trazer inovação para dentro de casa. Falando especificamente de inovação aberta, tá? A gente tem um programa desde 2017, 2018, são 5 anos, 6 anos ali de caminhada, e a gente tem mais de 70, eu estou lendo aqui o número para não perder nada, tá? 70 empresas que passaram pelo programa, seja de aceleração, seja de conexão. 50 delas fizeram algum tipo de piloto com a gente. E 33 projetos de rollout são feitos com as empresas que passaram por esse programa. O ano passado a gente viu que, de fato, quando a gente olha para a Eurofarma, a gente não pode olhar só a Eurofarma do Brasil. A gente precisa olhar para a Eurofarma global. E por isso a gente abriu o programa para a América Latina. No ano passado foram mais de 13 projetos realizados dentro do programa
E esse ano a gente está olhando para 8 dentro do programa, mas bem focados, e a gente vai entrar discutir um pouco sobre isso. Mas olhando também não só o programa como si, mas sim também desafios que surgem o tempo inteiro dentro de casa e que a gente pode trazer soluções do mercado para resolver elas. Então a gente começa a focar muito mais no fluxo contínuo de relacionamento com a startup e não só uma coisa pontual que acontece cada ano. E aqui no Brasil a gente tem 6 desafios dentro do programa e a gente precisa de startups para isso também. Um ponto também relevante é que as startups do Brasil podem atender desafios da América Latina, assim como startups da América Latina podem resolver desafios aqui do Brasil. Então de, de certa forma, uma grande salada de desafios, startups e soluções ali dentro. Entrando a falar um pouco dos desafios, tá? A gente separou em 3 grandes blocos. Primeiro separando, logicamente, América Latina e Brasil, mas depois, na América Latina, a gente decidiu focar nas estratégias de operação, ou seja, como a gente consegue ajudar a produzir mais e melhor dentro da América Latina, e também olhando para, a gente chama de oportunidades no comercial, que é basicamente como que a gente traz soluções de startups para nos ajudarem a chegar mais longe, né? Quando a gente fala do industrial, a gente está olhando para digital twin, a gente está olhando para manutenção preditiva, a gente está olhando para sensorização de máquinas, segurança do trabalho. A gente tem um desafio grande na Argentina sobre isso. E o outro que eu não lembro qual que era, deixa eu ver aqui rapidinho. E controle de automações e basicamente olhando para como que a gente monitora melhor nosso OE. Quando a gente fala para oportunidade do comercial, a gente quer atender 3 grandes públicos: a farmácia, o paciente crônico e os nossos visitadores médicos, nossos propagandistas médicos. E ali não tem um direcionamento fechado, ali é aberto. Então, se você entende que a sua solução pode nos ajudar a chegar melhor na farmácia, ou a gente ajudar a farmácia, esse é um ponto diferente, tá? A gente quer levar tecnologia para a farmácia. Se eles vão comprar mais ou menos da Eurofarma no futuro, a gente vai monitorar depois. Mas agora a gente quer levar tecnologia para essas pequenas farmácias nos países da América Latina. Para o paciente crônico, a gente quer fazer um acompanhamento melhor dele. Então, como que a gente entende que as startups podem nos ajudar a fazer isso? E nossos propagandistas é tecnologia. Como que a gente ajuda eles na tomada de decisão, a otimizar o dia a dia deles e a trazer um resultado melhor. E no Brasil, a gente está olhando muito para o back-office. Então, análise de crédito é um grande desafio. E a gente não tem muitas startups olhando para isso, pelo menos o que a gente fez de mapeamento rápido aqui. Automações de cadastros, tanto do cliente quanto do fornecedor. A gente está olhando para frotas. Então, se alguém tem alguma solução de frotas, um ponto importante é a gente não coloca rastreador dentro do nosso carro. Então, se alguém tem alguma solução de frotas sem usar rastreamento, a gente agradece. E em geral é isso, gente. É um pouco de falando da história, falando dos desafios atuais. Não sei se tem dúvidas. Tô Muito falando bom. muito do euro, tá? Não falei Ah, nada da Eurofarma, não falei quem que é a Eurofarma. Basicamente, somos o braço da Eurofarma, tá? A Eurofarma é multinacional farmacêutica, capital 100% brasileiro. Aí já vem perguntas aí, Luciano já tem uma mão levantada já, pronto para falar. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rodrigo. Eu fiquei curioso ali com a questão. Já vou emendar 3 logo para o Rodrigo responder as 3 de uma vez já. Eu fiquei curioso com a questão Manda bala. do rastreador, por conta de LGPD. Ah, você falou em Não, na segurança. verdade é por política da empresa. Política na empresa. Desculpa. Beleza. Não, só por curiosidade. Você falou em segurança do trabalho. Vocês já testaram alguma coisa com VR na parte de segurança do trabalho, para treinamento, para capacitação? Qual é exatamente a dor que você tem com segurança do trabalho? Bom, a gente precisa, na verdade, a gente não testou nada com VR, acho que pode ser uma coisa interessante para treinamento,
mas o que a gente estava buscando é como que a gente mapeia o risco. Então, a gente está olhando muito para identificação via câmera, alguma coisa nesse sentido. Mapeia o risco que estão ali no setor, mas também traz algum tipo de ações. E como que a gente monitora e gerencia essas ações realizadas a partir dessa captura de risco, né? Bacana. Eu vou te chamar depois para a gente conversar sobre isso. E na questão de gestão de estoques, vocês têm algum problema, alguma dor nessa parte que precisa de alguma startup, alguma coisa nesse sentido, ou está bem servido? Cara, não está bem servido. A gente não tem mapeado isso, principalmente aqui no Brasil, mas sempre é. Sempre que a gente achar. Esse também é um ponto. Além dos nossos desafios, a gente tem bastante contato com tecnologia para a indústria, porque a gente oferece essa gama de tecnologia disponível no mercado para os gestores tomarem algum tipo de atitude. E a gente olha muito para o comercial. Então, qualquer solução que tiver que possa ser interessante tanto para o médico, quanto para o paciente, quanto para o balconista e, enfim. Para a cadeia Mas toda. não, um ponto interessante exatamente, a gente vê muita coisa similar, tá? Então, puta, será que você está se destacando de fato do seu concorrente ou você está trazendo mais do mesmo, só agregando uma feature? Então, a gente busca muito por coisas diferentes nesse segmento, Perfeito, show de bola. mas Maravilha, indústria isso aí. principalmente interessante. Você falou de fluxo contínuo no começo ali, você vai gostar do meu speech, então, porque eu vou bem nessa linha, mas depois você pega aí que eu não vou estragar a surpresa. Valeu, obrigado. Boa, boa. Vai Obrigado. contigo, Guilherme. Perfeito. Tava vendo até o site de vocês, quando você estava falando, ali tem até o espaço para falar, né? Os desafios vão estar ali publicados, tem caminho para você já cadastrar startup, etc. Então, quem quiser, é só procurar aí pela Euron, já vai achar aí, e vai chegar o Rodrigo. Eurofarma.com. Perfeito. Obrigado, Gui. Que é isso, eu que Obrigado agradeço. pelo espaço, gente. Tamo junto. Obrigadão eu, Rodrigo. Parabéns aí pelo trabalho, bacana demais. Eu Obrigado, vou Gui. Obrigado, passar. gente. Valeu. Eu vou passar a bola aqui no momento para a Maria. Damos primeiro agora, né? Foi a galera que precisava sair o quanto antes. Agora a gente segue já com a Câmara Brasil-Alemanha. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Peço perdão, estou um pouco no meio de uma crise de sinusite, então a voz não está das melhores. Compartilhar minha tela aqui rapidinho. Eu acho que eu não tô com autorização. Não sei se vocês me colocaram como co-host. Agora foi. Foi. Vocês conseguem ver? Perfeito. Perfeito. Obrigada. Então, como o Guilherme falou, meu nome é Maria Miller, eu trabalho na Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo há cerca de 2 anos, né? Eu trabalho com inovação e sustentabilidade, mas eu acho que as pessoas geralmente têm muita dúvida no que é a Câmara, né, e no que a Câmara faz, então vou começar dando um resuminho sobre isso. Então, a Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo representa oficialmente a economia alemã, né, especialmente aqui no estado de São Paulo. A gente tem outras câmaras, né, no Brasil. Eu acredito que o Brasil seja o único país que tenha mais de uma câmara, né, então isso mostra um pouco do tamanho, né, de empresas, da quantidade de empresas alemãs que estão alocadas aqui no Brasil. E o São Paulo e a Grande São Paulo, né, são o lugar fora da Alemanha que tem a maior concentração no mundo de indústrias alemãs fora da Alemanha. Então, isso é um dado muito legal e muito precioso para a gente enquanto Câmara, né? A gente atualmente tem cerca de 800 associados, né? E então a gente é responsável também por cerca de 10% do PIB industrial brasileiro, o que corresponde, né, a mais ou menos o emprego de 250 mil pessoas diretamente. E aqui um pouco sobre o departamento, né? Como eu falei, a gente procura sempre integrar inovação e sustentabilidade. Em 2019, a gente mudou, o departamento era apenas inovação e tecnologia, mas a gente percebeu uma necessidade muito grande, né, do mercado de sempre aliar esses dois temas, né?
Então, não é que a gente só trabalhe com sustentabilidade, mas a gente tem uma atenção muito grande para que a inovação que a gente trabalhe, se não for uma coisa direcionadamente para sustentabilidade, que ela seja pelo menos neutra em carbono, que ela não seja prejudicial ao ambiente nem à questão social. Então, aqui, né, como eu falei um pouco do que a gente acredita nessa união inovação e sustentabilidade como o futuro, né, e como a chave para esse desenvolvimento sustentável. E aqui um pouco também dos nossos números, né, desses 10 anos de história, desde que era apenas inovação, então são mais de 100 projetos acelerados, com startup e intraempreendedorismo são 180 acelerados, mais de 1.000 startups já foram avaliadas no nosso diretório. A gente já lançou mais de 55 desafios de inovação aberta, e aqui um pouco também dos nossos números, né, monetários, mais de 100 milhões de reais viabilizados em parcerias público-privadas com a Alemanha, então, principalmente com o DEG, né, que é um banco alemão, via PPPs, além de outros, né, a gente está trabalhando agora também com um PPP específico para hidrogênio verde, que é um assunto que a Câmara tem uma expertise muito grande hoje em dia, e aí também a questão do ranking, né, do 100 Open, eu acho que todo mundo está bem familiarizado. Nós somos top 10, né? Se eu não me engano, são 4 anos seguidos que a gente está nesse top 10. E aqui passando, né, para não tomar muito tempo de vocês também. E aqui falar agora também um pouco sobre o Startups Connected. O Startups Connected é o grande guarda-chuva de inovação aberta que a Câmara tem, né? Então, a gente faz dentro desse guarda-chuva a aceleração de projetos, sempre com empresas associadas, né? Então, a gente tem esse diferencial de acelerar projetos junto com grandes corporates já. Então, a gente faz toda a parte de definição junto com a empresa demandante, questão de aceleração também, a gente acompanha essas mentorias e o resultado esperado, e no final o produto, né, é um pitch day com o resultado. E já foram mais de 80 desafios, né, de inovação lançados e 70 projetos entre startups e essas grandes corporações associadas à Câmara. Fora isso, também a gente oferece essa questão de aceleração de startups, mas como nós somos uma Câmara, né, nós não somos setoriais, a gente tem soluções, na verdade, empresas de diversos segmentos, mas a gente sempre tem que atuar aí unido a uma grande corporação. E também um diferencial nosso, como eu falei, é o hidrogênio verde. A gente fez parte, na verdade, a gente foi responsável, né, pela implementação do IH2 Brasil, junto com a GIZ, que é o órgão de cooperação, né, do governo alemão, e aliás, está sendo, né, ele está sendo finalizado até o fim do ano, foi um programa de aceleração, né, de startups, e a gente acelerou 16 startups até o momento em hidrogênio verde, então também tem esse papel de fomentar, né, o mercado local de hidrogênio verde junto com esse projeto da GIZ. E aqui outros projetos dentro desse guarda-chuva que é o Startups Connected. Aqui é o projeto principal que eu vim apresentar para vocês hoje, o Green and Digital Startup Awards, mas vou entrar um pouquinho a fundo daqui a pouco, não vou dar o spoiler por enquanto. Esse projeto aqui que é o Speed Dating, né, que há pouco entrou nesse guarda-chuva também do Startups Connected, que é um projeto que é muito caro para mim, que assim, eu sou responsável, então eu acho que é o que realmente fomenta a Câmara, né, o nosso departamento, como um ecossistema, né, de inovação, porque são eventos mensais, né, e são sobre temas mais amplos para que todas as empresas associadas consigam participar e se beneficiar de alguma forma, e a gente busca sempre também trazer soluções inovadoras e variadas, né, sobre o tema, para justamente a gente conseguir que seja interessante para todas as empresas de alguma forma, né, porque a gente sabe que dentro das indústrias, assim, os problemas são muito diferenciados. E a gente também tem o Startup Speed Dating Company, né, que é muito parecido, né, com o Speed Dating, também é o matchmaking, só que a gente faz toda essa questão de definição do desafio junto com a empresa demandante. A gente faz questão de briefing junto com a empresa. A empresa tem total liberdade e autonomia também para escolher as startups, né, junto com a gente, fazer a avaliação de quem vai estar nesse dia do Speed Dating em si. E nesses 2 projetos também a gente faz todo o acompanhamento posterior, no sentido de saber como é que os projetos estão seguindo, se a Câmara consegue ajudar de alguma forma com as nossas ferramentas e experiência, né, nesse projeto, para que ele evolua. Aqui alguns dos players, né, que já atuaram com a gente. O Gui, inclusive, foi muito assíduo, né, do Speed Dating.
E agora sou um pouco sobre o Green and Digital Startup Awards. Então, essa é a primeira edição do prêmio, né? Então, a gente está com inscrição aberta desde o dia 4 e as inscrições fecham no dia 28 de setembro. E a gente tem como patrocinadores BASF e Siemens, e como apoio Festo e HTB, e nós, enquanto Câmara, realizamos, né, a organização e a premiação em si. E aqui um pouco sobre o conceito, né? O que que é Green and Digital Transition ou transição dual. Então, é um conceito que surgiu na Europa, né? Que alia justamente tecnologias digitais com essa transição verde. E que, assim como o nosso departamento acredita que inovação e sustentabilidade andam, né? Principalmente inovação digital, andam juntas para o desenvolvimento sustentável. E aqui um pouco das categorias, né? A gente vai tratar de economia circular, bioeconomia, SG Data e Net Zero, perdão, que estava aqui na frente. E sobre essas categorias, a gente procurou não delimitar muitos temas, porque a gente realmente está em busca de soluções inovadoras, né? Então, a gente está realmente explorando, assim, todas as soluções que a gente conseguir encontrar, as mais diversas, desde que fornecendo soluções digitais, né, para essas categorias. E também um pouco sobre o perfil de startup, a gente procura startups B2B ou B2B2C, né? Mais por conta dessa questão da nossa atuação enquanto Câmara, da gente estar muito junto a indústrias, né? Então, até para que projetos sejam desenvolvidos, para que a gente possa gerar conexões significativas, né? Após essa premiação para a gente e para as startups, a gente acredita que seja mais interessante. E também um pouco sobre o nível de maturidade, mínimo MVP, mas assim como o colega que falou antes de mim disse, MVP, mas obviamente com comprovações e com que demonstre já um potencial de crescimento para o mercado e aplicação. E aqui um pouco também dos benefícios, né, para as startups que a gente está buscando. Então, como eu falei, são 4 categorias, a gente vai ter um vencedor para cada categoria, e o vencedor geral da premiação vai ser escolhido entre esses 4 vencedores das categorias, né? Então, o vencedor de cada categoria vai fazer um pitch na cerimônia de premiação, né, com a participação do ecossistema de inovação e sustentabilidade. A premiação, inclusive, vai ocorrer no Congresso Brasil-Alemanha de Inovação e Sustentabilidade, né? Então, já justamente também para que essas startups estejam presentes lá, né, as vencedoras, e consigam fazer um networking, né, e ter essa ligação realmente com o ecossistema. Intermediação de contatos com empresas associadas, né? Porque essas startups também vencedoras vão ganhar, né? Essa associação à Câmara durante um ano, então eles têm esse benefício, né, de acesso a mapeamento e acesso a algumas empresas associadas à Câmara, de acordo com a área de atuação e interesse da startup. Um e-book, né, de apresentação das startups a ser divulgado nos nossos canais. Então, um e-book falando um pouco sobre as soluções da empresa, né, potencial de aplicação, e também sobre até um pouco a avaliação, né, que vai ser feita. E também acesso a cursos voltados ao desenvolvimento sustentável na Haka Digital Academy, que é a plataforma da Câmara de Inovação e Sustentabilidade também, né, a plataforma corporativa. E como eu falei, associação gratuita à Haka São Paulo por um ano, então com todos os benefícios que isso inclui. E também a apresentação das soluções nos grupos de trabalho de inovação e sustentabilidade da Câmara, né? E esses grupos de trabalho são formados por heads e diretores, né, das áreas de inovação e sustentabilidade de empresas associadas. E como eu falei, dentro dessas 4 categorias, desses 4 vencedores, a gente vai escolher a vencedora principal do prêmio, e essa vencedora principal vai ganhar um roadshow personalizado para a Alemanha, de acordo com sua área de atuação, então vai ser totalmente montado pela equipe da Câmara. E aqui também um pouco sobre as etapas, né? A etapa atual que a gente está em inscrições de 4, né? 4 de 9 a 28, como eu falei. Aí a gente vai passar para avaliações, dia 2 do 10 ao 3 do 11. O 3 do 11 é o limite máximo, mas a gente já quer ter essa definição até o final do mês 10, até para organizar essa logística, né, da vinda das startups, porque realmente a gente quer que essas startups estejam presentes para conhecer esse ecossistema e nossos parceiros. E um pouco também sobre a premiação, né, como eu falei, vai ser no Congresso Brasil-Alemanha de Inovação e Sustentabilidade no dia 14 do 11. E aqui uma coisa que não tá aqui, mas eu gostaria de falar também, que é sobre os membros da banca, né?
Então, até para explicar um pouco para as startups que estão assistindo, que têm interesse de se inscrever, como é que vai ser feita essa avaliação, né? A gente tem tudo escrito direitinho no site, no formulário de inscrição, mas só para dar uma resumida também, caso fique dúvida, a banca, a gente vai ter 2 momentos de avaliação, né? As startups, para se aplicarem no prêmio, vão responder um questionário com cerca de 3 páginas, assim, mas com perguntas bem simples, né? Inclusive, se a gente tiver alguma dúvida pertinente, a gente vai contatar a startup. E como é que vai funcionar esse processo de avaliação? A gente tem uma banca, né? A gente vai ter uma banca maior para esse primeiro momento de avaliação, como a gente vai ter mais startups também, para não sobrecarregar essa banca, né? Então, cada membro da banca vai ficar responsável por, no máximo, avaliar 5 startups, né? Num período de mais ou menos aí 1 semana a 10 dias. E aí a gente vai fazer também a conferência, né? A gente vai definir os top 3, as top 3 startups, né, nessa primeira fase, e a gente vai fazer a conferência de dados com esse top 3, né? Num período também de mais ou menos 10 dias. E aí, caso dê tudo certo, a gente comprove que realmente as informações fornecidas estavam certas, a gente segue para a próxima etapa da avaliação, que é um pitch day, que vai ser no dia 24/10. Então, esse pitch day vai ser na parte da manhã, de 9 a meio-dia, e aí vão estar todas as top 3, né, das 4 categorias. E aí, nesse dia, a gente vai estar com uma banca de avaliação um pouco reduzida, até porque vão ser menos startups, né? E por meio também de um formulário mais direto, né? Nesse caso, já que elas vão ter sido pré-avaliadas, a banca avaliadora vai definir a vencedora de cada categoria e a vencedora geral. E aí, a partir disso, é só comemoração, né? Organizar a ida para receber esse prêmio no dia 14/11. E aqui também só, já encerrando, um pouco da motivação, né, do prêmio. Eu falei um pouco sobre o tema, mas o que que motivou a Câmara a promover esse tema junto aos associados? Impulsionar, né, essa questão, essa união, né, da transição verde digital no Brasil, que é um conceito alemão. Então, eu acho que a gente está mais na posição de trazer esse conceito mais uma vez, com foco em desenvolvimento sustentável. Apoiar o desenvolvimento, né, de soluções inovadoras e sustentáveis no Brasil, também a questão de fomento à inovação, né, do Brasil, que a gente sabe que é uma coisa essencial. Ampliar o diálogo e troca de conhecimento, de experiência nessas áreas, principalmente em bioeconomia, né, que é uma área nova que a Câmara está começando a trabalhar, mas que a gente vê como fundamental já, não só para a Câmara, né, mas super estratégico para o Brasil e para a Alemanha. Contribuir para o alcance dos ODS, né, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que já é uma coisa que a gente faz com todas as startups que se inscrevem na nossa base. A gente sempre pede para que relacionem, né, os ODS, que se enquadrem, né, também dentro das soluções, e conectar corporates a negócios de impacto. E aqui fica o QR Code para as startups que estão nos vendo, caso queiram se inscrever. Fiquem à vontade, serão muito bem-vindas. E também meu contato e do Bruno, né, meu diretor, caso vocês tenham interesse em outra iniciativa, fiquem à vontade para nos contatar. Perfeito, Maria. Tá muito claro. Acho que não consigo nem colocar nenhuma dúvida, porque eu acho que está tão completo ali todo o esquema que vocês vão trabalhar, tanto com Prema, até a parte de Startups Connect. Eu acho que aí vale a pena mesmo, se alguma startup tiver interesse, ver quais são as vertentes, o calendário e tudo mais, atrás de vocês. Faço parte mesmo ali com frequência. E é bacana demais. Todas as iniciativas que vocês fazem com todas as outras corporações ali da Alemanha, realmente vai ter muito mais facilidade com um parceiro tão bom quanto vocês para poder chegar aí nos desafios das corporates também. Obrigada. Perfeito, legal. Obrigadão. Vamos seguindo, gente. Agora, entre Lauton e Luciano, vocês têm alguma preferência aí? Se tá todo mundo tranquilo? Vamos por ordem alfabética, já que os dois começam com L. Eu pensei nisso, cheguei a pensar nisso. Legal. Então, Lauton primeiro, vamos lá. Tá ótimo, Guilherme, você que manda aqui, hein? Você é o grande aí certo? Inclusive porque o grande, né? O cara é grande, então não pode discutir com ele aí, né, nesse sentido, mas ó, que bom, agradeço o convite do Open Innovation. A House of Startups, ela é uma iniciativa nova, recente. Eu sou o Lauton Benatti, sou o cofundador da House, junto com o meu parceiro, Thiago Bispo, também, né, um player do mercado de ecossistema de inovação já de longa data já, né, um gênio aí da área financeira, e a gente acabou
sempre pensando muito nisso, a nossa atuação como mentor, como investidor, sempre pensando no momento de vida da startup, que é o early stage, em que a startup ela costuma fazer muitas bobagens, né, durante a sua trajetória, né? Ela desrespeita seu equity, comete muitos erros, acaba tendo lá um alto índice de mortalidade, mas é justamente esse ambiente que muitas vezes ela passa pela incubadora, pela aceleradora, e depois ela vai sozinha e tem que sobreviver ao campo, e é justamente esse o melhor momento para gerar múltiplos de ganho, uma vez que a startup ela faz o desenvolvimento. Então a iniciativa, volto a dizer, recente, né? Nós começamos aí agora no dia 1º de janeiro de 2023. Aqui tem uma história também interessante, né? No dia 31 de dezembro de 2022, quando estava todo mundo comemorando lá, Ano Novo lá, às 23h50, estava eu e o Thiago lá, junto ao GovBR lá, e a abertura, nosso CNPJ foi aberto nos primeiros minutos de 2023. Ou seja, nós somos formalmente a primeira empresa, ou no mínimo a primeira startup que foi aberta no ano de 2023, isso aí fica para a gente, né? Então, nosso CNPJ é 1 de 1 de 2023, justamente com foco para mostrar realmente como exemplo para startups, e basta que ela vá lá e faça, né, os seus esforços para acompanhar. Eu vou projetar aqui uma pequena apresentação só como acompanhamento mesmo, só mais para ilustrar, enfim, né, os aspectos em si, mas o mais importante vai ser o próprio discurso, né, nesse sentido de... Deixa eu só colocar aqui a apresentação aqui, que aí a gente já faz já mais para poder compartilhar. Imagino que vocês já estejam considerando, conseguindo enxergar, né, nessa apresentação. E a House of Startups, então, ela vem com esse propósito de trabalhar como se fosse uma comunidade segura que conecta o ecossistema de startups early stage junto com mentores e investidores. Esse momento do early stage é um momento que é como se fosse um vácuo, né? Então você tem, por exemplo, eu e o Thiago Bispo, nós somos mentores pelo Inovativa, e muitas vezes a gente percebe que as startups passam por um processo, e a hora que o Inovativa é um processo muito bacana, tudo mais, a gente valoriza bastante, não só esse, tem outros, né? O Brasil Lab tem outros programas que eu participo também, que o Thiago também, e a gente percebe que depois que termina esse processo de aceleração, é mais ou menos assim, ó, parabéns, próximo, né? E vai, agora se vira, né? E aí esse se vira, esse momento aí, é um momento muito de incerteza da startup, e a gente, basicamente, a gente trabalha junto nesse momento que quer, prioritariamente, fazer com que essa startup ela se torne um excelente deal flow para o capital, né? Para o venture capital. Então a gente prepara a startup, literalmente, pegar na mão da startup, literalmente, para fazer com que ela cresça, se desenvolva, proteja a startup sob todas as circunstâncias e consiga crescer. E aí é por isso que a gente trabalha no chamado Vale da Morte, em que é aquele momento em que ela abriu a startup, parece que está tudo funcionando, todo mundo aqui sabe esse momento, tá tudo funcionando, ela acha que pode, né, que vai conseguir tudo que vai acontecer, e aí tudo começa a dar errado, obviamente, né? Faz parte de todo o processo empreendedor. E aí o startupeiro lá, o empreendedor, ele percebe que não era exatamente o que ele estava imaginando, né? Então essas questões todas, aí ele começa a fazer as bobagens, né? Começa a fazer, né, os erros estratégicos, e aí muitas startups morrem nesse momento, ou acabam fazendo negócios que podem mais prejudicar do que ajudar, e ela não tem fôlego depois para chegar nas séries seguintes lá, né? Então a série A, a série B, ela acaba não tendo fôlego sequer, porque desrespeitou a participação societária, equity e tudo mais. Então a gente prepara realmente a startup nesse momento de vida, através de um conjunto de atuações que a gente faz durante um período aí que a gente estabelece de 24 meses, com KPIs definidos e com um trabalho numa franquia de até 100 horas de mentoria, mas independente disso, mais do que as horas de mentoria, sim, todo um trabalho de atuação em que a gente acompanha a startup, segurando na mão dela, junto com os mentores, junto com o próprio ecossistema, dando apoio para ela para buscar fomento, para buscar contatos, o network, né? Então é absolutamente comum eu participar, você startup aí early stage que está acompanhando, que se sente aí sozinha, solitária muitas vezes, você está lá, acabou, provavelmente você já até passou por um programa de aceleração e agora está por sua conta, né?
eu sei desse momento seu que você passa por isso. É absolutamente comum eu participar das reuniões de startup junto com programas de fomento, junto com programas de aceleração, junto com, por exemplo, Embrapi, ou participar das reuniões para a linha de fomento, ou mesmo a gente fazer até o suporte para os editais de fomento, ou contato com clientes, ou preparar o material para que a startup faça os negócios e, principalmente, isso é que é a grande sacada. A nossa metodologia é voltada para vendas. Então, é interessante que a gente deixe bem claro qual que é a persona que a gente está trabalhando. É uma startup early stage, fatura seus $1.000, ou seja, simbolicamente está começando aí na atuação, né? E ela tem uma dedicação, pelo menos de um dos sócios, tem a dedicação exclusiva, né, da startup, então voltado, então são empreendedores raçudos, né, que são direcionados, muitos deles não são do circuito, né, São Paulo, Rio, ou seja, muitos deles estão fora, estão em cidades pequenas, que eles às vezes estão sozinhos, abandonados naquele ambiente, não tem um valley, talvez, não tem um hub lá naquele local, tem que trabalhar por sua conta, a gente dá esse suporte, né, de networking, de organização, foco em vendas o tempo todo, sempre voltado para vendas, sempre voltado para o direcionamento. Pode ter um MVP? Pode ter um MVP. Pode pivotar? Também pode pivotar, mas principalmente a gente vai fazer com que a startup ela aprenda o caminho do seu próprio faturamento. Uma vez que ela consegue fazer isso, junto até com apoio em linhas de fomento, investimento, eu mesmo já fiz avaliação de mais de 500 projetos de avaliação pelo Programa Centelha, Inovativa, né, o Ventures, FACEP, várias universidades, então eu já estou acostumado já a saber o que os programas querem para os linhas de fomento, Embrapi, então a gente reescreve o projeto com startup, então a gente realmente dá esse apoio para ela realmente deslanche na estrutura de vendas. Uma vez que ela aprende a vender, ela toma realmente o seu espaço de mercado. Eu não estou falando daquele som comum, mas sim o som específico dela, aprender como fazer isso. A gente vai partir para um nível mais avançado, que é fazer o due diligence completo da startup, completo. Então, é um serviço que é pago até, muitas vezes, que a gente oferece dentro do nosso portfólio de apoio para a startup, a gente faz o due diligence completo da startup, que não é só a juntada de documentos, é realmente um processo para fazer com que ela alcance, né, um excelente negócio, um deal flow futuro para isso, inclusive com a perspectiva que é extremamente complexa de fazer um planejamento de 24 meses, em que ela está numa posição incipiente lá, e fazer um planejamento que ela vai ter a alavancagem dela, é extremamente complexo fazer esse processo, não é tão convencional fazer isso, a gente prepara a startup para fazer desse jeito, e uma vez que ela aprende esse caminho, aí sim a gente entra até com um investimento de $125 mil para startups. Lógico, somente após que ela aprende, ela precisa aprender esse caminho. Aí esse investimento, na verdade, são $250 mil, são $125 mil de investimento, e pode ter um follow-on de mais 125, sendo que esse investimento, lembre-se, a gente sempre protege a startup. Então, esse 125, ele nem está com percentual atrelado. A gente trabalha num sistema de valuation futuro, como se fosse simulando um contrato de safe, mas o importante é proteger o equity da participação. Nós ficamos com o equity, esses 125 são investidores que fazem o investimento, também eles vão definir um equity futuro para isso, e a gente vai acompanhar, inclusive, a startup nas rodadas futuras, também pensando na preservação dessa startup de todo esse material. Esse é o foco, essa é a persona característica. O projeto é novo, nós temos aí mais de 30 mentores, quase 40 mentores, nós estamos com 18 startups rodando, nesse momento a gente já está avançando para startups que estão próximas de receber o investimento, que já aprenderam o caminho, dessas startups, algumas já estão já com projetos de fomento rodando, já acontecendo, até porque nós acompanhamos esses projetos. Então a coisa tem um direcionamento, volto a dizer que esses investimentos, inclusive de $125 mil, está até para os investidores, caso tenha investidor aqui, também é um ótimo negócio para o investidor, porque como a definição vai ser de valuation futuro, ainda assim a gente dá desconto de 50% no valuation. É justo para a startup, porque ela recebe investimento, não precisa ficar barganhando percentuais. É ótimo para o investidor, que ele já vai ter um potencial de crescimento.
e isso é bom para todo mundo. Novamente, é uma forma de a gente aproximar a comunidade junto de startups com mentores e investidores. Tá aqui os dois culpados aqui, né, então, do projeto. Então, Thiago Bispo aí já é um cara já conhecido no mercado de finanças e tudo mais. Eu, né, professor Lauto aí, tem atuação junto, ambos são mentores de inovativa. Está aqui o site da houseofstartups.com.br, tem no LinkedIn também a página, tem aí um conjunto de parceiros. E sem mais delongas aí, o importante é que a gente está disposto realmente a contribuir com as startups que estão em construção aí. Deixa aqui só novamente o site aqui para que possa acompanhar, houseofstartups.com.br. Seja bem-vindo, a gente tem uma fila de espera das startups que estão acompanhando, porque a gente faz realmente um acompanhamento bem próximo com elas, e bora aí para a gente alavancar esse mercado aí de startups aí. Tem bastante empreendedor aí raçudo que realmente precisa de apoio, está começando o negócio, a gente está aí para desenvolver. Beleza, gente. Eu sou até suspeito para eu fazer pergunta pro Lauton, porque eu sou um dos mentores também dentro da House ali. O Guilherme é culpado também, ele já é o É, culpado dessa coisa também, né? alguém tem alguma pergunta? Senão vou eu mesmo também. Vamos lá, fala um pouquinho do matchmaking entre a startup e o mentor, porque eu acho que é uma coisa muito legal, que assim, vocês construíram uma rede muito boa mesmo ali, e dá para ver que assim, tem uma expertise bacana que vocês conseguem aplicar nesse momento, assim, tipo, você pode falar um pouco da gama para que tipo de benefício que ela vai ter, para que tipo de mentor ela vai estar tendo contato? Sou suspeito para falar, porque o Guilherme está aqui, parece que está puxando o saco dele, mas na verdade que a gente foi buscar mentores que fossem pró-startup, essa é a ideia, né? Então, a gente não tem nenhum mentor que se destaque dos demais por uma questão de nome, de marca, o que quer que seja, e se destaca por competência, essa é a ideia. E nessa questão é o que fala. As competências são diversas. Então, a gente tem mentor na área de marketing, recursos humanos, aspectos culturais, finanças, valuation, negócios internacionais, experiência do consumidor, por exemplo, experiência do usuário, que é um buraco que deixar de lado. E se toda startup fizer a experiência do usuário, não teria problema de direcionamento de mercado. Então, é justamente essa questão. Então, a startup ela tem um conjunto de competências que são atendidas, fora eu, o Lauton e o Thiago Bispo, que a gente ainda dá apoio para as startups, né, a qual nós também temos as competências que reúnem nessa questão. Então, ela tem um conjunto aí. A gente estabelece uma franquia de 100 horas, nem são utilizadas as 100 horas, né? Dificilmente vai utilizar todas essas horas, mas é justamente para falar o seguinte, ó, não tem limite, você pode usar quanto você quiser ali no final das contas para fazer o acompanhamento, simbolicamente falando. Todo mundo aqui sabe que tem problema de aceleração, que às vezes dá 4 horas, 3 horas ou 10 horas no espaço de 3 meses, a gente, no sentido mais de fazer o acompanhamento. E, no final das contas, até o importante mesmo, o que a gente quer? A gente quer que a startup ela aproveite e faça o desenvolvimento, aprenda a vender. Essa é a primeira coisa, aprenda a vender. Ela precisa aprender a vender, ela precisa construir seu próprio caminho, né? Eu sou old school, né? No meu tempo, as empresas não buscavam dinheiro fora, elas aprendiam a vender por conta, né? Então, em um determinado momento do mercado, parece que isso aí se esqueceu aqui, e hoje a gente percebe que voltou, né, as premissas anteriores. Então, se a gente percebe isso e depois entra com dinheiro alavancado, então aí você tem grandes potenciais aí, né? É isso aí, Guilherme. Perfeito, Lauton. Legal demais. Parabéns aí pela iniciativa, pela coragem de ter aberto, por ter ido para cima desse assunto. O Brasil precisa de cada vez mais gente desse jeito, com uma oferta bacana assim de parceria, de ajuda aí para todo o ecossistema. Obrigado mesmo. Aí. Para fechar, Luciano, então, bora falar a sua parte também. Vamos lá. Ficou por último, mas não que é menos importante, né? Estamos aqui prontos para poder ouvir. Vamos embora, vai ficar gravado lá, depois a galera confere. Ah, deixa eu botar a tela aqui, aproveitando o gancho ali, só parabenizar o Lauton ali, que realmente a proposta é bem bacana, bem legal. Eu estou bem inserido nesse mercado de aceleração e de startups também, e eu vi diferenciais bem bacanas na tua proposta, eu achei bem legal. Vamos lá. Foi a tela cheia aí? Vamos nessa. Então vamos lá.
pegando só um pouquinho do gancho para dar uma introdução para vocês, eu tenho 25 anos de carreira aí na parte de tecnologia, arquitetura e engenharia. Sou mentor num programa de aceleração também, que é a TrueTech, que é um programa de aceleração especializado na área de Construtechs e PropTechs, e é bem a minha área de atuação. Paralelo a todas as minhas atuações aí na vida executiva, desde 2008 eu faço consultoria. E de 2018 para cá, eu botei mais energia na resiliência blindada, que nasceu aí com uma proposta diferenciada aí, mais ou menos naquela linha do que o Rodrigo Meza falou, de colocar um fluxo contínuo para as startups, com um pouco menos de aceleração e um pouco mais de perenidade nos negócios, bem na linha dos jogos infinitos ali do Simon Sinek, né? Então, esse livro foi uma virada de chave para mim ali. Eu acho que teve um momento pós-pandemia que muita coisa desse livro se consolidou. Então, a resiliência blindada vem mais ou menos nessa pegada, e eu dividi a consultoria em 4 pilares específicos aqui, que eu vou explicar para vocês aqui na sequência. A primeira etapa é a parte de performance corporativa, que atende até mais as corporates aí, e empresas de todo tamanho, desde a parte de design estratégico, pegando toda a percepção de valor do negócio e identificando aí o que pode ser feito para melhorar todas essas estratégias, pensando sempre num ciclo contínuo e num desenvolvimento aí perene de todos esses negócios, né? Sempre com um olhar um pouco mais longevo dentro dessa linha de design estratégico. O PMO, para mim, é a ferramenta fundamental de tudo isso. Eu uso o PMO para fazer toda a parte de estruturação organizacional, e também para fazer o gerenciamento de todos os portfólios dentro dessas iniciativas das corporates. E eu venho com uma pegada bastante forte, justamente por conta da percepção de valor, associando o combo ali de branding, marketing e marketing digital, porque isso tudo vai resultar numa percepção de valor e vai resultar num pacote muito próspero para chegar lá na frente nas vendas. Então, isso serve como o berço para poder chegar na parte das vendas. E na parte de educação executiva, a gente tem aí toda a parte de treinamentos empresariais, que podem colocar todos esses amplos conhecimentos aí para aumento de produtividade, para a parte de adaptação de mudanças às condições do mercado, desenvolvimento de liderança, criatividade, inovação. Todos esses treinamentos podem ajudar as empresas dentro dentro desse desenvolvimento, desse crescimento. Alguns treinamentos específicos aqui, a gente pode trabalhar dentro de treinamentos modelo Team Building, e esses treinamentos podem ser bem pontuais e podem ser bem específicos. Eu já fiz treinamentos Team Building envolvendo projetos com gastronomia, já fiz treinamentos com atividades paramilitares e já fiz treinamentos envolvendo até mesmo um circo. Então, a gente colocou a equipe toda dentro de um circo para fazer o treinamento todo em função da pegada que o cliente queria. Numa outra vertente, podem ser treinamentos estilo bootcamp, onde tem uma necessidade um pouco mais curta, uma introdução mais pontual de um objetivo do cliente. Ou, na outra ponta, complementando isso, um treinamento de imersão, onde a gente pode ter ali um objetivo secundário, um objetivo que pode ser amplificado e sendo colocado de maneira mais intensa durante um período um pouco mais longo dentro dessa parte de um treinamento de imersão. Na sequência, a gente entra com a parte de transformação digital, e aí, para mim, o berço de tudo isso é o intraempreendedorismo, onde a gente coloca justamente todas essas características do intraempreendedor à disposição da empresa para que isso possa ser uma ferramenta de capacitação e desenvolvimento interno das empresas. A parte de transformação digital, a gente introduzindo as empresas que ainda não
estão nesse mercado digital, que vão ou de alguma maneira comprar tecnologia ou melhorar as suas competências dentro da transformação. E aí, obviamente, os projetos de inovação de maneira completa, né? Fazendo aí desde a parte de P&D, toda a parte de inovação fechada, inovação aberta, ajudando as empresas a montar as suas áreas de inovação. E pegando o gancho justamente com o que a Maria falou, tem aí a questão complementar do ESG andando junto com a inovação, e onde a cultura desses dois, onde a cultura da empresa propicia esses dois itens andarem juntos ali, a gente consegue fazer os projetos andarem de maneira muito mais efetiva. Dentro dessa linha, podem entrar também as questões de transformação cultural. O cliente pode precisar movimentar alguma coisa de transformação cultural para poder, através de um processo todo de gestão de mudanças, levar a transformação ou os seus projetos de inovação. Então, entra um pouco dessa movimentação, dessa transformação interna por parte de treinamentos e por parte de estratégias todas de aplicação de processos, ferramentas de gestão de mudança. E finalizando, ou então colocando de uma maneira um pouco mais pontual, cursos corporativos ou até palestras presenciais, online, dentro dessas linhas que eu defendo muito, que são a parte do autoconhecimento, a inovação e a transformação digital vista por esse olhar. Na sequência, entra justamente a parte do meu método. Eu desenvolvi um método de 2020 para cá, que é o Resiliência Blindada, que é um programa de desenvolvimento profissional que está ancorado em 3 pilares. Primeiro, a resiliência estratégica, que é um desenvolvimento de toda uma construção do autoconhecimento, para que isso possa proporcionar um desenvolvimento mais específico em função das tuas melhores capacidades e dominando e gerenciando as deficiências. Segundo, a gente começa a colocar o segundo pilar, que é justamente a parte de metodologias de alta performance, que são programas e ferramentas que vêm para ajudar a fazer toda essa gestão primeiro na pessoa física, para depois gerar os resultados na pessoa jurídica, né? Então, fazendo essa composição toda. E, obviamente, depois que a pessoa já tem todas essas características dentro do trilho, a gente começa a fazer o programa de orientação para resultados, que aí é justamente dimensionar os riscos e alinhar toda a parte de liderança para esse cenário futuro. Basicamente é isso, e só para deixar a cereja do bolo, a gente baseou toda a nossa comunicação em função do montanhismo, porque o montanhismo e o empreendedorismo têm uma similaridade muito grande com a jornada. A jornada dos dois tem uma similaridade muito grande. Então, tanto o montanhista quanto o empreendedor, eles têm características muito particulares, muito próximas, dentro das suas jornadas específicas. Então, a gente atua literalmente como Sherpas, fazendo esse encurtamento do caminho e levando esses conhecimentos estratégicos para os empreendedores que querem escalar suas montanhas aí. Basicamente é isso, gente. Para fechar, muito obrigado, os meus agradecimentos aí a toda a comunidade do Open Innovation, principalmente o Guilherme aí e o Suzuki-san, que não está hoje com a gente aqui, mas vai ver o vídeo na sequência. Então, obrigado, e vamos lá, vamos divulgar toda essa inovação aí para esse Brasilzão aí que a gente precisa promover mais. Valeu, gente. Show de bola, Luciano. Bacana demais. O grande já tem mão levantada, já tem pergunta na fila aí para você. Vamos lá, grande. Grande noite. Você comentou de ESG, uma das minhas atuações é como certificação em ESG para um instituto brasileiro. Como é que é essa atuação em ESG para startups? Porque ainda é uma nuvem muito obscura, vamos chamar assim, de tanto existir ESG Techs quanto essas questões. Então, como é que é a sua atuação de ESG para startups, por favor? Vamos lá, grande. Eu Tá bom vou o grande separar. falar, porque tá falando de certificação. Você vê que isso aí, né, Luciano?
Isso é Perdão? um buraco, Não, tá falando de certificação, né? É um buraco negro isso, né? Então, bacana isso aí, né? não, na verdade, eu não estou nem falando de certificação, eu estou falando um pouco mais para trás, eu estou falando de estruturar os projetos, tá? Tanto, e aí eu ia dividir a pergunta do Grant em dois pontos, tanto para as corporates, né, de estruturar esses projetos de maneira mais mais redonda para que as corporates consigam chegar nos seus processos de certificação e também para a parte das startups, preparando as startups para que esse acoplamento das engrenagens, a gente tem ali as corporates gerando com uma engrenagem muito maior e muito mais lenta, e uma startup vem com uma engrenagem muito menor e muito mais rápida, né? Então, esse acoplamento dessas duas estruturas tem que ser na mesma velocidade ou numa sinergia muito próxima. Então, quando a gente começa esses projetos de ESG, tanto para a corporate, direcionando o projeto dela para a certificação, quanto para as startups, a gente já vai direcionando isso para chamar a atenção das startups e dizer, olha, você precisa tomar cuidado com isso, você tem essas e essas questões aqui de social, de governança, que você não está acostumado, que você não enxerga, para que você tenha essa visibilidade do que você pode enfrentar lá na frente. Eu digo que o ESG, hoje, ele está passando por uma grande, digamos assim, uma grande transformação no sentido de que vai ter muita empresa correndo atrás, as que já conseguiram, que já tocaram os seus projetos, que já têm as suas lideranças trabalhando com ESG, já estão na frente e já estão trabalhando num caminho frutífero. As que ainda não fizeram esse caminho, vai ter uma correria desenfreada num futuro muito próximo. E aí é justamente essa correria que eu defendo que a gente faça de maneira muito mais estruturada. É mais ou menos por aí. Isso dá conversa para uma hora, para uma live só para falar disso, né? Então, tem bastante assunto aí. Com certeza. Legal demais, Luciano. E bacana, vai, a proposta inteira da empresa em si eu acho ótima, da resiliência blindada, porque quantos founders estão passando por momentos que tem algum problema específico que seja ter alguma solução aí pronta para poder plugar, né? Quer seja de momento, quer seja de estruturação de equipe, enfim, muita coisa legal aí que eles podem poder contar com vocês aí para poder estar resolvendo seus problemas. É isso aí, Guilherme, isso aí. Eu falo muito que uma boa parte dos problemas das startups a gente resolve quando a gente. Eu já tive questões que foram. Eu já tive expurgo de sócios só depois de fazer uma devolutiva de processo de autoconhecimento. Porque quando os sócios sentam na mesa, cada um olha para dentro e percebe as suas qualidades e vê que o coleguinha às vezes não está contribuindo tanto com aquilo que poderia contribuir, Uhum, a moeda de troca acaba ficando com um desequilíbrio na balança. E uhum, só ali a gente já resolve uma boa parte dos futuros problemas que o Lawton vai concordar comigo, que a gente vai resolver lá na frente quando tiver uma due diligence ou quando tiver um contrato de M&A na mão, que as divergências vão vir muito mais acaloradas na mesa. Então, se a gente conseguir resolver isso num momento muito mais breve, num momento muito mais inicial, a gente já decola com o avião já em velocidade de cruzeiro. Então, fica muito mais prático de resolver outros problemas muito mais complexos lá na frente. uhum. Perfeito. Pessoal, legal, era isso para a sessão de hoje. Ótimos programas de conexão, muita coisa bacana aí de todo mundo que apresentou hoje. Esse vídeo então acabou de ser gravado agora. A gente vai subir ele no YouTube já em breve, compartilhar em todas as redes. Todo mundo vai ter liberdade aqui também para compartilhar da melhor forma possível. A gente divulgar todos os programas que a gente acabou de citar hoje aqui também. A gente ainda tem sessões agendadas talvez até novembro. Fizemos 55 empresas diferentes ali, corporações, aceleradoras, hubs, consultorias, etc., foram no ano passado. A ideia nossa é chegar a um número bem parecido desse ano, talvez um pouco mais, já estamos quase 60 pessoas ali com interesse. Então, muita coisa bacana por vir. Podem esperar que as próximas quarta-feiras aí sairão novas gravações também, tá? Para o pessoal que estiver aqui, a gente ainda vai ficar um pouco para pegar uma ideia ainda, para quem quiser ainda conversar um pouco.
Mas para todos aí que estão aí acompanhando a gente no YouTube, obrigado pela presença, obrigado pela atenção até o momento e até a próxima, gente. Valeu. Obrigado, pessoal.